A mulher no Afeganistão realmente vive uma situação muito precária, muito discriminatória e muito particular, até mesmo em comparação com outros países islâmicos que eu visitei. Realmente na sociedade afegã, um ser humano sem defesa e considerado inferior, de fato. Isso é muito menos, assim como eu estava dizendo dos talibãs, é muito menos baseado no Islã e chega até a ser contraditório ao Islã. E é mais baseado nesse código de honra tribal que existe há milênios no Afeganistão e que coloca a mulher nessa posição. Então, por exemplo, a educação, os talibãs proibiram escola para as meninas. No Alcorão diz que a educação tem que ser para homens e mulheres. Você tem uma série de coisas contraditórias. Você tem 80% das decisões referentes a assuntos de mulher decididos em shuras locais, que são tribunais conduzidos por líderes tribais, ou mulás, que também são líderes tribais. Você tem, por exemplo, eu visitei o maior hospital público de Cabul, o maior hospital público do Afeganistão. Os partos são feitos 45 partos por dia, quase todos à noite. Por quê? Porque elas não têm permissão para sair de casa sozinhas. Então elas esperam o marido, ou o filho, ou o irmão, ou um tio, ou alguém, um homem da família, chegar do trabalho para levá-las ao hospital. Então é a segunda maior taxa de mortalidade materna e infantil do mundo, mais por essas regras tribais do que pela própria religião. Elas têm uma série também, os bebês nascem em casa, elas têm uma série de, como nós temos as parteiras da Amazônia, elas também têm uma série de rituais. Elas acreditam que você tem que jogar terra no lugar onde a mulher vai dar à luz, e aquilo obviamente é a falta de higiene, não é? Mas elas acreditam que aquilo é uma tradição, e é isso que é difícil de você combater no Afeganistão. Eu entrevistei, na verdade, 3 talibãs, né? Um que era um antigo funcionário do Ministério das Relações Exteriores, mas que hoje ele não está mais ligado à insurgência, ele está ligado, se apresenta como um especialista, mas é um radical, pelo que você vê. Eu consegui entrevistá-lo no escritório dele em Cabul. Na verdade, ele dentro do Talibã, ele é um sujeito mais moderado, mais estudado, mas é um radical, enfim, da ala radical no Afeganistão. E ele que me falou, por exemplo, dessa questão de que os talibãs hoje, eles, na verdade, com a invasão americana, ironicamente, né, eles se tornaram até piores para os Estados Unidos, porque com a invasão americana eles atravessaram a fronteira para o Paquistão, passaram a se relacionar muito mais com a Al-Qaeda e com o terrorismo internacional, abraçaram esse movimento pan-islâmico mundial e hoje não querem mais só governar o Afeganistão, mas estão nesse jihad, que é essa luta contra o Ocidente, pela supremacia islâmica. Depois eu entrevistei o Mullah Roquetti, que foi a coisa mais bizarra. Ele foi comandante militar do Talibã. Hoje ele integra o governo, ele fez um acordo. Isso é muito comum no Afeganistão. Eles estão há tanto tempo em conflito que essa mudança de lado é muito comum. Você vê muito ex-mujahedins que se tornaram talibãs, que se tornaram governo, que se tornaram insurgentes, que voltaram para o governo.
os expatriados têm até uma piada muito maldosa, mas que diz que você não pode comprar um afegão, só alugar, que é muito maldoso, mas explica um pouco essa coisa deles. Então, o Roquette é um chefe militar, mas com a invasão ele chegou a ser preso, ficou 8 meses preso, sendo interrogado pelos Estados Unidos, e acabou se rendendo e conseguindo anistia, e hoje ele é um parlamentar, é um deputado. E eu fui entrevistá-lo na casa dele, por intermédio de um jornalista afegão que tinha contato com ele. Ele me recebeu, mas em nenhum momento olhou na minha cara, em nenhum momento olhou para mim, em nenhum momento se dirigiu a mim a palavra. Então eu me dirigi ao tradutor, o tradutor se dirigia a ele. As primeiras perguntas ele se recusou a responder. E aí eu também fiquei um pouco irritada, porque ele sabia que aquela entrevista estava marcada. Eu falei para o tradutor, então diz sobre o que ele quer falar, e no fim ele acabou relaxando, mas o tradutor explicou que era porque eu sou mulher e ele não se diz. Você tira um homem do Talibã, mas não tira o Talibã dele. Depois o terceiro, que aí é um insurgente, um Talibã mesmo, hoje engajado na insurgência, que é um porta-voz do Talibã. O Talibã hoje, além de porta-voz, eles têm site na internet, tem revista publicada em árabe, onde eles divulgam os avanços militares do grupo e tal. Então, é uma coisa que também eles meio que absorveram da Al-Qaeda, que é essa propaganda, né, baseada em ações menos militares e muito mais bombásticas, literalmente, como os ataques suicidas. No Afeganistão não existia homem-bomba até 2005. E começou quando eles realmente aprenderam isso com a Al-Qaeda e trouxeram para lá. Eles perceberam que você fazer um ataque suicida no meio de Cabul é muito mais eficiente, causa muito mais estrago, muito mais insegurança na população, muito mais desconfiança da população com relação ao governo e às forças internacionais do que a luta militar nas tribos, nas áreas rurais, nas montanhas que ninguém está vendo. Então eles passaram a adotar essas táticas também. E era isso que eu queria saber desse porta-voz, que é o cara que divulga. Geralmente, quando houve 2 ataques suicidas quando eu estava lá, no centro de Cabul. Um deles exatamente no lugar onde eu tinha passado exatas 24 horas antes, assim, porque eu me lembrava do motorista, na verdade me lembrou desse episódio, e é esse porta-voz que divulga os números de mortos e etc. E ele só atende por telefone, são 5 jornalistas afegãos que têm acesso a esses telefones, ele muda de telefones muitas vezes, ele avisa esses jornalistas sobre as mudanças de telefone, assim como o site na internet, eles mudam o endereço muitas vezes para não serem localizados. Você liga para ele, então a pedido do Estado, esse jornalista afegão nos ajudou a entrar em contato com ele, ele aceitou dar entrevista, e aí ele ligava para a gente. Eu estava no escritório de uma agência alemã, onde esse jornalista afegão trabalha, e esperei o dia inteiro. Então ele ligou para a gente 3 vezes, e a gente não podia ficar no telefone mais do que 5 minutos com ele. Na primeira ligação, ele perguntou se eu estava tentando mantê-lo mais tempo no